Bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui em São Paulo. E a questão de como a nossa vida reflete na morte, tem uma coisa muito interessante. Tem um autor norte-americano chamado Stephen Jenkinson, que tem um livro chamado Die Wise, que é morra sabiamente, Die Wise. E esse autor tem uma passagem muito interessante. Ele diz que aqueles que têm mais ansiedade, que sofrem mais ali no leito de morte, aqueles, claro, que estão nessa situação, não aquele que morre de repente, mas aquele que está na situação já de, estou num passo a passo para morrer, sei que vou morrer, estou doente ou então muito idoso, são aqueles que não tiveram uma vida plena, que não viveram plenamente a sua vida, de acordo com aqueles seus desejos, seus ideais. E o que eu vejo é que muita gente, quando chega numa certa idade, olha para trás e se arrepende muito daquilo que não fez, né? E essa inação, essa falta de ação, falta de protagonismo na sua vida, pode te levar a esse momento da morte, a um momento de grave ansiedade, até de pânico, de olhar e falar assim: nossa, mas o que eu fiz aqui na Terra? O que eu fiz na minha vida? Será que eu cumpri aquilo, quem tem religião, aquilo que Deus esperava de mim? Né? E em todo lugar que eu vou, eu vejo que muita gente pergunta para mim: mas o que Deus quer de mim? Qual é a minha missão? Em vez de perguntar para si mesmo: mas o que vai no meu espírito? O que eu sinto que é? O que eu sinto que devo fazer? Quais são as minhas habilidades, os meus talentos que devem ser postos em prática nessa vida para ajudar as pessoas que eu amo, para ajudar a sociedade, para trazer algum valor, agregar algum valor a essa minha atuação no meu viver e também me preencher. Porque aí eu vou parar e pensar: nossa, eu sou significante, eu fiz alguma coisa, olha, fiz o bem para aquele, de repente eu consegui mudar a vida daquela pessoa, consegui influenciar bem aquela pessoa. Então o grande problema é na hora da morte a pessoa olhar para trás e falar assim: o que eu fiz? Nada. E aí dá aquele pânico, fala: nossa, está acabando meu tempo e eu não consegui. Então a fé ajuda também nisso. A fé ajuda a pessoa a parar, pensar, aquilo que a gente já vem falando aí, conversando esse último ano. A pessoa tem que fazer esse exame de consciência diariamente. Não que você vai morrer hoje, não é isso. Mas você tem que parar num ponto do seu dia e pensar assim: o que eu fiz hoje? Será que eu estou sendo relevante? Será que eu estou cumprindo com a minha missão? Ou seja, será que eu estou colocando os meus talentos, os meus dons a serviço? Aquilo que eu sei fazer, estou colocando a serviço? Está sendo produtivo? Então tem que se analisar, a pessoa tem que se conhecer, tem que saber o que está fazendo. Senão um dia vem a morte, bate na porta e fala assim: e agora, o que eu fiz? Isso traz ansiedade e pânico. Bom, na minha visão, não só o cristianismo, como as outras religiões, se fixam no agora, no hoje. Elas são para que você atinja a sua plenitude já. Tanto que Jesus fala: o reino dos céus é como aquele tesouro que está escondido e o sujeito um dia vai lá, cava e acha. Ora, esse sujeito não acha no futuro, ele acha agora. Porque se você parar para pensar no futuro, o futuro nunca chega, porque ele sempre vai ser futuro. Se o futuro chegou, ele não é mais futuro, ele é presente, então não faz sentido nenhum. Então a religião não faz sentido ser para o futuro, ela é para o agora, ela é para o agora, é para o hoje. Então todos aquelas parábolas, tudo aquilo que Jesus ensina na Bíblia é para você viver o hoje. E ele cansa de falar isso. As pessoas dizem assim: mas como é que eu vou arrumar um milagre aqui na minha vida? Ele diz assim: você bate na porta, você insiste. Insiste todo dia, toda hora. Você já cavou fundo na sua alma para achar esse tesouro? Mas esse tesouro tem que ser achado aqui. Inclusive no catolicismo, na nossa religião católica apostólica romana, após a sua vida aqui, você já não pode mais fazer nada quando você chega no mundo espiritual pela sua salvação. É o que se diz, se ensina das almas do purgatório. A alma do purgatório não pode mais fazer nada para si, porque ela deveria ter feito quando estava na Terra. Então essa mensagem já é clara. Tanto que nós rezamos pelas almas do purgatório para que elas possam ascender. Mas elas próprias deveriam ter feito aqui. Então o recado do catolicismo é: faça agora, aqui. Encontre agora. O paraíso deve ser aqui.
Como São Francisco de Assis fazia, o paraíso estava dentro dele, porque Deus está em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os lugares. Mas você encontrou? Porque São Francisco tinha uma vida miserável, tanto financeiramente, como pelas condições em que ele vivia, mas ele era feliz. Como é que pode? Como é que um homem que vai de vilarejo em vilarejo, sem conseguir mais andar, cego, já bastante debilitado a ponto de não conseguir mais ingerir quase alimento, sendo arrastado numa maca por um burrinho, permitindo que as pessoas o toquem para rezar por essas pessoas, como é que esse homem podia ser feliz? Porque ele estava no paraíso já. Mas como ele fazia isso? É interno, é dentro. Ninguém vai achar esse tesouro fora. Olha a imagem que Jesus dá, é escavando. Ele está escondido lá embaixo. Lá embaixo da onde? Na sua alma. Ele não está aqui fora. Então, ou você cava fundo na sua alma para encontrar, ou você não vai ser feliz. É assim. Eu acho fantástico. Muito bem. É interessante, né? Tem agora que o Daniel estava falando, a respeito desse negócio de solidão, de eu vou ficar sozinho, eu não vou ficar sozinho, eu vou conviver com o próximo ou não. Tem um homem que eu considero um homem muito santo, que era frade agustiniano recoleto, espanhol, chamado José Luís Ascona, vocês devem conhecer, foi bispo do Marajó, está vivo ainda, palestrante por aí. Ele é bispo emérito do Marajó. Eu gosto demais dele, é um homem muito sábio. E ele uma vez me contou que quando ele era jovem, lá na Espanha, ele decidiu que ele ia viver como um monge, recolhido numa caverna, para poder encontrar Deus. Verdade. E assim ele foi, arrumou uma caverna lá não sei aonde, e ali ele vivia sozinho, e alguém levava comida, ou ele buscava comida, já não me lembro bem, mas me lembro dele contando que não tinha luz elétrica, não tinha nada, via as serpentes passando, né, os animais e tal, e ele rezava. E ele, depois de um tempo, ele ficou pensando, ele falou, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E disse que um dia ele acordou e Deus falou claro no coração dele, falou assim, olha, eu te dei tantos talentos, né, e você aqui sozinho, na realidade eu quero você com o meu povo, vai lá e vai se doar para o meu povo. E aí ele abriu mão disso, para se doar. Ele entendeu que, na realidade, o que Deus queria dele era que ele, na qualidade que ele tinha como homem, como sacerdote, se doasse para o povo. E lá nessa doação é que ele encontraria a Deus. E esse é um grande exemplo, né, que eu levo para a minha vida. De que adiantaria se eu ficasse lá em casa, sozinho, sentado, meditando, vendo os anjos? Não adiantaria de nada. Será que eu seria salvo? Acho que não. Porque aí entra a questão de outra parábola, que Jesus conta, daquele homem que enterrou os seus talentos por medo, por não querer errar, por não querer arriscar. E quando o patrão volta e ele vai prestar contas, ele desenterra e fala assim, ó, exatamente o que você me deu está aqui. E o patrão se irrita profundamente, fala assim, esse é um péssimo servo. Está me devolvendo exatamente o que eu te dei? Ainda fala, ainda reclama, sem nenhum reajuste, sem nada, que é o que você vai devolver para Deus no dia que você morrer, se você não produziu nada, se você se recolheu, se você se encolheu, se você, por medo de errar, por medo de se machucar, você se trancou na sua vida e não interagiu. O ser humano é um ser sociável, não tem jeito. Nós estamos aí justamente para conviver. Nós estamos aí para nos machucarmos, sim, porque a partir desses machucados a gente vai crescer. É a partir dessas feridas que você tem no teu coração que você vai conseguir olhar o outro e saber como vai a ferida dele também, né? E aí você vai saber agir, vai saber ir lá com carinho, tratar, acolher. É assim que nós devemos nos portar. Se nós queremos agradar a Deus, não adianta a gente se fechar. Eu acho que não é aí, né? Veja, Jesus tinha os 12 apóstolos e tinha mais de 70, né? Que é claro, é um número simbólico, devia ser muito mais, 70 simboliza uma perfeição, por causa do 7. Então, na verdade, Jesus tinha uma multidão. Tanto tinha uma multidão que quando ele queria se reabastecer, quando ele queria ter um pouco de, vou pensar sobre o que fazer, sobre a minha missão,
ele se recolhia, o Evangelho diz que ele saía, ia para o deserto, ele se recolhia para ficar um tempo sozinho, ou seja, na maioria do tempo, 90% do tempo dele, ele estava acompanhado era de muita gente e interagia com aquela gente, claro, o tempo todo, porque ele sabia que essa era a função dele, ele está ali para acolher, ele está ali para amar e para ser amado também, ele está ali para sofrer, como ele sofreu quando Lázaro morreu, ele chorou. Então, se até Jesus teve essa dor, né, com seus amigos, por que nós também não? E daí você cresce, daí você aprende. O que não pode é você se retrair, se fechar com medo. Medo de errar, medo de sofrer. Isso é justamente o que Deus não quer. É preferível que você sofra e erre e viva, que é o que Deus quer, do que você se fechar. É verdade, tem sim. A questão do cuidado, né, do acolhimento, isso é importante. Você vê que toda a igreja tem uma equipe de acolhimento, uma coisa assim, justamente para cuidar daquelas pessoas que vão lá, para que elas se sintam queridas, se sintam em casa, né? Esse acolhimento não deve ser feito só na igreja, o acolhimento ele é feito na sua casa também, não só com a sua família, com as pessoas que moram com você, que habitam o seu mundo, né? Imagina se eu chegasse de manhã mal-humorado, chegasse lá na portaria do prédio, alguém vem e fala assim, queria tirar uma foto com você. Eu falo, essa hora não, sai fora. Eu ia falar, o Pedro Siqueira é um cara muito desagradável, ia marcar. Então, assim, claro que eu sou mal-humorado pela manhã, já falei 10 mil vezes, tenho um mau humor poderoso pela manhã, mas eu tento dominar o meu mau humor, para que as outras pessoas não sofram com aquilo ali, que elas não têm nada a ver. E como eventualmente eu vou ser surpreendido por várias pessoas ao longo do meu dia, eu tenho que estar sempre de coração aberto. Então eu coloco logo de manhã na minha cabeça, assim, abre o teu coração e vai, cara. Você não sabe o que Deus espera, né, de você ali na frente e tal. E às vezes, nessas surpresas das pessoas que se aproximam para falar comigo, eu acabo aprendendo muita coisa. E eventualmente coisas que eu coloco nos livros aí, que vocês veem, que vocês leem. Porque é um aprendizado espontâneo, um aprendizado que Deus me dá, assim, de uma forma... Claro, Deus dá as coisas gratuitamente, mas é uma coisa que surge, às vezes, no momento que eu estou mal-humorado, que eu não estou afim. Mas, a partir do momento que eu me coloco à disposição dos demais, a coisa acontece, né? A coisa acontece. E aí você, para acolher alguém, você tem que ter paciência também, isso também falta. Para você cuidar de um doente, você tem que ter uma paciência infinita. Mas todo mundo já foi doente, já precisou de alguém que cuide, né? Eu, desde pequeno, assim, me lembro. Claro que eu não queria dar trabalho, mas tinha hora que dava trabalho, né? Dava trabalho. Na verdade, eu dou trabalho desde que eu nasci. Então, assim, eu tenho consciência de que eu dou trabalho. Dei muito trabalho para meus pais, que tiveram que cuidar lá. O garoto teve tumor na perna com 7 anos, na perna de novo com 14, na cabeça com 17. Imagina, se fosse eu o pai do garoto desse, eu já estava arrancando os cabelos. Meus pais estão lá, né? Estão numa boa lá. Imagina, moleque pequenininho. O médico vai falar, vou serrar a perna desse garoto aí, 7 anos. É complicado o trabalho que dá. Involuntário, porque claro que eu não queria. Preferia estar jogando futebol do que estar sendo operado. Então, assim, eu sabia que eu dava trabalho e falei assim, eu também tenho que cuidar dos outros, né? Também tem que cuidar, já que eu dou trabalho, eu também tenho que cuidar dos outros. Numa boa, como cuidaram de mim, né? Todo mundo lá sorridente, cuidando de mim, e não era para receber mensagem não, porque de mau humor não dou mensagem para ninguém, tá? Não era mensagem não adiantava vir lá, por favor, que eu não tinha negócio de mensagem. E também entra outra questão, da utilidade da pessoa, né? As pessoas gostam de cuidar daquele que é útil a elas. Isso é uma coisa muito feia que eu vejo, né? Imagina se o Pedro Siqueira não desse mensagem. O pessoal fala, deixa esse cara para lá, né? Não, mas ele dá mensagem, vamos lá, vamos cuidar dele. Então, isso é uma coisa muito feia. Você deve cuidar por amor. Não interessa a utilidade que aquela pessoa tem. Você cuida por amor. É o que a doutora Ana falou, uma coisa gratuita. Eu não estou esperando nada em troca. Mas o ser humano tende a trabalhar melhor, a cuidar melhor, a ter um acolhimento melhor por aquele que tem uma utilidade grande, né? Bom, esse cara aqui tem um valor, vamos cuidar dele. Isso é muito feio, né? O bonito é cuidar de quem não tem utilidade nenhuma para você. Esse é o verdadeiro amor, cuidar daquele que já não serve para nada ou nunca serviu, digamos assim, do ponto de vista humano, né? Então, essa é uma outra questão. Acolher sem nenhuma intenção por trás,
e acolher principalmente aquele que você não sabe nem se tem alguma utilidade para você. Isso é bonito, né? Então, quando eu era pequeno, né, e estava doente e tudo, e o pessoal muito preocupado, e eu tinha uma saúde frágil, e tinha um médico lá que era muito brincalhão, né, que era o ortopedista que cuidava dessa questão lá do tumor, e o meu caso era muito esquisito. Então ele era professor da universidade, da Universidade Estadual do Rio, de medicina, e às vezes ele levava os acadêmicos para olhar lá meu caso, estava eu lá, aquela situação. E eu não sei, alguém falou alguma brincadeira, algum dos acadêmicos, e ele virou e disse assim: olha, cada dia que passa, você está mais perto da morte, tá? Aí o cara calou a boca assim, olhou, ele falou assim: ele, que era eu no caso, eu e vocês, cada dia você vai chegando mais perto. Então, não é porque o sujeito tem uma doença que ele vai morrer primeiro que você, né? E de fato eu estou aqui. Então, e eu não sei se os outros estão, o médico não está mais. Mas é verdade, cada dia a gente vai chegando mais perto da morte. Então, o natural seria que você cada dia desse mais atenção para isso, que você olhasse para a sua vida e falasse assim: bom, se eu estou chegando perto da morte, o que eu fiz? Eu me mexi para poder, digamos assim, preencher aquilo que Deus e as pessoas necessitam aqui no mundo, que eu possa fazer, claro, porque também não adianta você viver de potencial. Eu tenho um potencial para tal coisa, tenho um potencial para tal coisa, e nada acontece, e aí aquilo vai me dando uma ansiedade, porque a morte vai se aproximando e eu não consegui preencher as expectativas. Mas não estou falando de expectativas da tua família, dos teus amigos ou suas, estou falando daquilo que você realmente, de fato, tem capacidade de fazer, né? E se coloca, se dispõe a fazer. Então, todo dia eu penso nisso, claro, eu vou ficando mais velho, eu penso inclusive nisso, quer dizer, eu vou ficando mais velho, será que mais na frente eu vou ter condição de fazer tudo isso que eu faço agora? Então é melhor fazer agora. E assim eu vou, mas também eu não posso me estourar, porque se meu corpo físico se estourar agora, eu já não vou fazer aquilo que eu poderia fazer depois também. Então tem que ter um equilíbrio naquilo que você vai adiante para fazer, naquilo que você se poupa para tentar fazer um pouco depois, naquilo que deve ser feito imediatamente. Eu acho que esse caminho médio é o fundamental, né? Esse equilíbrio é muito importante. Se você não trata a sua vida com esse equilíbrio, como você vai tratar a sua morte com esse equilíbrio, você não vai ter boas respostas. Então, eu acho que você tem que parar para pensar em tudo. Realmente, tem que meditar a respeito, tem que rezar a respeito. Por exemplo, na religião católica, né, no catolicismo, existem orações para uma boa morte. Quando eu falo nisso, as pessoas já viram o nariz para mim e falam: que absurdo. Mas está lá, tem orações tradicionais para uma boa morte. Se você reza a Ave Maria, por exemplo, como é que ela termina? Agora e na hora de nossa morte. Na hora de nossa morte. Todo mundo aí. Não é só o cara que está rezando. Exatamente, não é só eu que estou rezando, é todo mundo. E é um pedido para quê? Para que Nossa Senhora interceda, para que eu tenha uma boa morte, para que eu vá para um lugar bom depois, para que seja, sabe, tudo bem. Então, se você reza como um papagaio ali, só repetindo, você não tem essa consciência. Mas na hora que eu chego nessa parte, eu justamente visualizo ela na minha frente e falo assim: cuida da minha morte, né? Pedro, só aproveitando, alguém pergunta se existe anjo da morte. Então, eu já tinha ouvido falar da questão do anjo da morte. Ouvia, não sabia o que era. E há coisa de alguns anos, até escrevi, se não me engano, essa passagem no meu livro Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. Eu estava passeando na rua de manhã com o meu cachorro, e aí surgiu uma luz diferente no caminho. Eu fiquei um pouco preocupado, porque era cedo, estava no meio da rua. Não que a minha rua seja movimentada, ela não é, então eu estranhei mais ainda. O cachorro parou, eu parei, e ali dentro se formou uma criatura muito diferente daquilo que eu tinha visto. E essa criatura se apresentou como o anjo da morte. Na verdade, ela era da hierarquia das potestades, ela não é um anjo. Estrito senso, tecnicamente, não é um anjo, é chamado de anjo da morte, mas não é anjo, é uma potestade, uma criatura que está acima. E a criatura se apresentou para dizer que ela, vai lá, de uma forma humana, colocando uma equipe de anjos, é quem trabalha e rege essa questão aqui no nosso
planeta, né? É quem organiza essas questões da morte aqui no nosso planeta, porque Deus atua no nosso planeta a partir dos seus anjos, arcanjos, dos seres angélicos, que são seus, digamos assim, longamanos. A execução da vontade de Deus se dá através dos seres angélicos do nosso mundo. Então, nesse dia eu tive, não foi um prazer, porque eu fiquei preocupado na hora, de conhecer essa potestade que se titulava o Anjo da Morte, se materializar na minha frente. Eu já adulto, né, tem poucos anos, eu não imaginei que existisse isso. Inclusive, quando me falavam, eu achava que era brincadeira, que eu nunca tinha visto. Falei, isso não existe. Mas estava lá. E a criatura, então, me falou da morte de um amigo meu, me deu o dia exato. Dizem que ninguém sabe o dia da morte, né, da nossa própria morte, tudo, mas a criatura me deu o dia exato e realmente o rapaz morreu no dia que ela deu. E aquilo me chamou muita atenção. Nunca mais a vi, nunca mais vi essa criatura, sei que ela existe e sei que ela rege aí o nosso sistema. Então, é essa criatura que eu vi, que eu nunca mais esqueci, né? Aquela figura na minha frente imponente, que realmente me deu um medo grande na hora. Na hora até pensei que era comigo, achei que era eu que ia. Você só é o Pedro? Eu vim aqui vamos passear comigo? Foi a primeira coisa que eu perguntei, falei, é comigo? Aí ele falou que não, me explicou a história, mas na hora eu me deparei e falei assim, nossa, que surpresa, né? E esse dia foi aquela coisa da experiência, né, de quase morte. Não estava nada, estava bem de saúde, não tinha nada, mas na hora aquilo me sacudiu, né, me chacoalhou a vida. Falei assim, nossa, se fosse eu, né? Mais um motivo para eu pensar na minha morte, nas coisas que eu faço ou não faço, como eu faço. Então, sim, é uma criatura que existe. É interessante essa figura que, enfim, Pedro viu, você nunca viu, eu também nunca vi, espero nunca ver, nem agora, nem na hora da nossa morte. Não, também não quero ver, não. Chega. Mas, de qualquer forma, se existe ou não esse livro, está todo mundo com o nome nele, né, Ana? Que é isso, está todo mundo indo para o mesmo caminho, né? Agora, tem várias perguntas aqui, eu vou ter que fazer uma curadoria, né, a gente juntar aqui, mas tem várias perguntas no sentido de diferença entre religião e espiritualidade, o quanto a espiritualidade ajuda como fé e como entidades mesmo, né, os anjos ajudam nesse processo, e se ter ou não fé na sua experiência faz diferença no momento da morte. Eu tenho uma percepção de que, assim, a gente mora num país... Tem gente que acha que se seguir os preceitos assim, arrisca e estou salvo, estou garantido. Mas o problema é que nessa escola aqui do mundo, Deus tem uma didática muito peculiar. Ele tem uma pedagogia própria para cada um. Então, Deus, assim, ao contrário de nós humanos, que pegamos uma sala de aula e aplicamos a mesma pedagogia para todos aqueles alunos que estão ali, Deus não faz assim. Deus vai individualizar o seu aprendizado. Então, o pessoal fala assim, Deus castiga. Eu não acho que Deus castigue. Eu acho que Deus quer ensinar. Então, essas situações são de aprendizado, é para aprender. Então, toda vez que a pessoa está passando por aquela situação, ela tem que se questionar, mas o que eu tenho que aprender aqui? Mesmo porque você pode até vencer aquela doença, mas se você não aprendeu a lição que Deus queria dali, você vai enfrentar aquela mesma situação na frente, até aprender. Porque Deus é um professor insistente, Ele não se conforma que a pessoa vá passar de ano sem saber, né? Deus não vai formar um analfabeto funcional, jamais. Ele só vai formar se você realmente souber ler, interpretar o texto, escrever, ter boa técnica. Então, leva tempo para lidar com a gente, né? Uns mais rápido, outros mais devagar, mas Deus tem essa questão da didática. Outra coisa que Deus não admite, e aí também entra a questão da doença, é que a pessoa fique inerte na sua vida. Deus é dinâmico. Nós devemos ser a imitação do Cristo, não é isso que aprendemos no catolicismo? Ora, se Ele é dinâmico, como é que você vai ficar ali sentado na sua zona de conforto? Deus não vai permitir que você fique sentado na zona de conforto. E aí, Ele vai permitir que alguma coisa surja na sua vida para chacoalhar. Então, essa é outra coisa que eu falei na semana passada em Curitiba, que me perguntaram, olha, se eu sinto que eu estou muito acomodado ali, tem alguma coisa errada.
Eu preciso ir adiante. Eu preciso parar e pensar como é que eu vou fazer para ir adiante, porque se eu não for adiante, Deus vai fazer com que eu vá. E não vai ser bom, não vai ser gostoso, né? Então, todas as vezes que a gente fica muito inerte, Deus dá uma chacoalhada, Ele vai chacoalhar. Com relação à questão da fé, usada aí como uma ferramenta de cura, eu acho bonito e sempre tenho essa iniciativa de rezar para que as pessoas fiquem curadas. Mas, muitas vezes, Deus diz não. Não porque a pessoa tem que aprender alguma coisa naquele processo. Então, assim, nós devemos lutar pela cura, como a medicina luta pela nossa cura também. Mas existem situações onde essa cura não se dará. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não te ama, justamente o contrário, é porque Deus te ama. É porque Deus quer que você aprenda alguma coisa. É porque Deus entende que aquele sofrimento vai ser suficiente para a sua alma se purificar. E outras coisas mais, entenderam? Bom, é aquela situação. A minha visão eu não vou em direção à morte voluntariamente. Eu sento em casa, faço a minha vida e espero um dia ela bater na minha porta. Esse é o caminho natural das coisas. E é assim que os anjos esperam, porque é o que a doutora Ana falou. Nesse processo existe muito aprendizado, um aprendizado rico. Meu Deus, quantas vezes eu vejo pessoas que se arrependem de coisas que fizeram e acabam fazendo as pazes com outras, ou acabam dando perdão, vencendo mágoas. Aquele momento ali é muito poderoso, né? Eu vi isso acontecer diversas vezes, então é um momento valioso. Agora, se é o que a doutora Ana falou, se você pega e ceda o sujeito para até o último dia, quer dizer, ele já não está mais ali, já era, né? Como é que ele vai poder trabalhar essas situações que de repente é justamente o que Deus está esperando dele? Por isso a situação está acontecendo, que Deus está esperando dele isso, né? Que ele tenha o perdão, que ele ganhe o perdão, que ele dê o perdão, que ele possa fazer as pazes, que ele possa se resolver ou até olhar suas feridas de outra forma, mas aí se você ceda o sujeito de uma forma que ele está fora de combate até o último dia, aí já não vale a pena, né? Eu acho muito ruim também. Eu imagino, né? Alguém perguntou sobre o papel dos anjos na passagem, né? No momento da morte. No momento da morte. Ou até alguém perguntou de Virgem Maria, assim. Também, Bom, a questão... uma visão teológica disso? Não, teológica eu não sei, eu eu posso dizer a minha assim. Olha, já presenciei alguns momentos de morte e tudo. É que tem gente que acha que ela negligencia aquela situação dos anjos a vida inteira. Chega no momento da morte, ela quer que os anjos estejam lá. Claro que não vão estar. Não, a pessoa ignora a Virgem Maria a vida inteira, mas na hora que ele vai morrer, ele quer que a Virgem Maria leve ele para o céu. Claro que não vai. Não. Então é muito complicado. O outro lado também é verdadeiro. Vi gente que até, de repente, tinha seus defeitos, era uma pessoa difícil de lidar e tal, mas tinha um amor incrível com a Virgem Maria, né? Já contei isso. A história de um homem que toda semana, lá onde a gente fazia a reunião da oração, ele levava braçadas e braçadas de flores, levava buquês e buquês de rosas para colocar aos pés de Nossa Senhora, beijava a imagem, tinha um carinho com ela, né? E ele dizia para mim que a grande tristeza da vida dele era o fato dele nunca ter visto Nossa Senhora. E aí chegou um momento que ele estava com um câncer muito violento, sabia que ia morrer, a família me chamou, eu fui lá no hospital. Afinal de contas, ele estava ali, fazia parte do grupo desde que eu comecei a dirigir o grupo de oração. E ele já tinha idade e tal. E eu fui lá conversar com ele. E ele disse para mim que ele queria fazer um último terço ali, eu e ele, porque ele tinha esperança de que Nossa Senhora iria aparecer para ele. E foi muito interessante. Eu perguntei para ele quais são os mistérios que nós vamos rezar. Aí ele falou assim, os gloriosos. Eu falei, por que não? Porque eu quero ir para a glória de Deus, eu não quero... Não é, o sofrimento já tenho, vamos fazer os gloriosos. Então vamos fazer os gloriosos. Aí começamos a rezar. Quando chegou no terceiro mistério, na janela do hospital, e tinha uma coisa muito bonita, porque o hospital é aquele hospital que tem uma ponte que liga o Santuário da Medalha Milagrosa no Rio de Janeiro ao Hospital dos Vicentinos. E a janela dele dava ali, para aquele jardim. E aí a janela aberta, nós rezando, e aí entra aquela luz linda, azulada, e ela presente, e ele olha e vê.
E quando ele olha e vê, ele começa a ficar muito... Ele estava muito fraquinho, mas ele se agita, ele se ajeita na cama, ele olha, ganha uma força que eu nunca vi, né? E aí eu parei de rezar, ele começou a chorar e apontou para mim e falou assim, ela está aqui, ficou muito nervoso. E eu olhava e falei, não é possível, o homem está vendo? E eu olhava para ela, olhava para ele e falei, não, cara, não acredito, porque na minha cabeça ela nunca ia aparecer ali, claro que não, mas depois ia cuidar dele. E de fato, Nossa Senhora estava presente, e de fato ela realmente cuidou da morte dele, porque ele morreu nesse dia, e o levou. Mas esse é um homem que desde pequeno tinha essa devoção mariana, tinha os seus defeitos, como todos nós, mas amava ela profundamente, chamava ela para estar com ele na vida dela. É diferente, né? A minha avó, por exemplo, dizia que Nossa Senhora era a comadre dela, tamanha intimidade que ela tem, minha avó materna, e me dizia todas as vezes, no dia da minha morte você vai ver, a Nossa Senhora vai aparecer e vai me levar. Mas assim, convicção absoluta. E a minha avó estava internada para morrer, muito tranquila, ela sempre foi muito serena, né, muito firme e tranquila, rezando. E aí no dia que nós fomos visitar, que ela também veio a falecer logo depois, ela já não estava mais conseguindo falar, entubada, e aí nós estávamos falando com ela uma oração, e aí ela apontou assim com os olhos para cima da cabeceira da cama, e de novo aquela luz azulada veio, e era Nossa Senhora, e ela estava vendo Nossa Senhora, ela mostrou, e aí o sorriso, tipo assim, eu te falei que ela vinha. Então, assim, eu depois dessas experiências acredito que Nossa Senhora faça parte, sim, mas só aqueles que a amaram, que conviveram com ela, não é assim que funciona. E os anjos são mais ainda sensíveis. A pessoa nunca acreditou, a pessoa nunca deu conta, ela quer que o anjo da guarda dela leve ela para o paraíso. Ora, meu amigo, está longe há muito tempo, né? Então, assim, ou você cultiva isso na sua vida e vai ter essa assistência, porque eles podem lhe dar, ou então você vai sozinho do jeito que você escolheu, porque a escolha não foi do anjo, não foi de Nossa Senhora, foi sua. É aquilo que eu digo, Deus não força a presença dele a ninguém. Deus não mete o pé na tua porta, ele não vai invadir a sua vida. Ele bate uma vez, fala, posso entrar? Você diz não, ele vai embora. Os anjos igual. Teu anjo da guarda estava desde o momento da tua concepção ao teu lado, mas aí você, isso aqui é bobagem, isso aqui é infantilidade, não serve para nada. Tá bom, seja feita a sua vontade. Deus respeita o livre-arbítrio. E não adianta depois, quando está lá do outro lado, né, encher o saco de quem está aqui, Deus não me amou, Deus não me ama, olha como é que eu estou. Não adianta, amigo, foi você que escolheu, a escolha é sua, assuma a responsabilidade. Interessante, né? Independente do discurso por trás, do científico, seja humanista, seja religioso, a gente no final vai morrer do jeito que a gente vive, né? É isso aí, é exatamente isso. Você vai morrer do jeito que você viveu, que você escolheu viver, e Deus vai respeitar, é assim. Agora, só antes de eu passar aqui uma outra pergunta, tem alguém perguntando sobre como acompanhar sua agenda, onde se tem a sua agenda pública? Fica lá na internet, né, nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, YouTube, tá tudo lá. Eu não botei o segundo semestre, eu sei, eu vou colocar. Desse propósito. Bom, na minha visão, todo mundo tem um propósito na vida. Você não veio aqui à toa. Ninguém está aqui de férias, né, no mundo. E o grande propósito é o seu aprendizado para se aproximar mais de Deus, para poder viver na amizade de Deus até o último dia, né? E depois pela eternidade. Então, para mim, o grande propósito é esse, é a verdadeira conversão do coração. Não me importa a religião que você tem, eu estou lhe dizendo. A conversão verdadeira ao que é viver o amor de Deus, de verdade, na prática, com atos de amor e não só da boca para fora. Esse é o grande propósito. Subsidiariamente, nós temos os propósitos que dizem respeito aos nossos talentos. Você não veio com esses talentos à toa, não são para serem desperdiçados. Então, siga adiante, tenta, atua. Você vai errar, mas a gente erra. Para fazer o bem, a gente tem que errar algumas coisas, né? Ninguém vai chegar de primeira e acertar. É tentativa, erro, acerto, tentativa, erro, acerto. E aí sim, você vai aprendendo com os seus erros e com os seus acertos para pavimentar essa tua estrada aí. Mas se você tem medo, se recolhe, se retrai, nada vai acontecer na sua vida. Então, o propósito diz respeito à coragem de achar, de encontrar o seu propósito. Não tenha medo. Esse é o meu recado.